Bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Escola Bíblica, tratando sobre esse assunto tão importante que é de construir e de manter os relacionamentos através dos mandamentos que o Novo Testamento nos dá sobre os deveres mútuos, deveres de uns aos outros. Você sabe que muitas vezes são pequenas atitudes que a gente tem e que fazem toda a diferença, tá bom? Meu nome é Paulo Bondezan e nós vamos estudar esses deveres a partir de agora. Nós vamos começar falando a respeito de deveres que impedem a destruição do corpo. Você sabe que muitas vezes no nosso relacionamento são pequenas coisas que muitas vezes fazem com que a gente perca amizades, perca situações boas na vida da gente, que a gente traz problemas e traz infelicidade para as nossas vidas. O que nós vamos ver agora, e vamos começar a ver a partir de agora, são alguns mandamentos que a palavra de Deus nos dá para que a gente possa impedir com que o nosso corpo de Cristo, que é a igreja, seja destruída, os nossos relacionamentos sejam quebrados, tá bom? Nós vamos estudar isso através desses deveres mútuos. Relembrando só um pouquinho, lembra que esses deveres mútuos, ou mutualidade, ou reciprocidade, são atitudes, ações e sentimentos que devemos ter e fazer uns aos outros. Eu faço para você enquanto você faz para mim e vice-versa. São tirados dessa palavra grega, alelon, que significa, traduzido para o nosso idioma, uns aos outros. Então o que nós estamos fazendo é pegando cada vez que essa palavra aparece no Novo Testamento e trazendo isso para nós como um mandamento, como prática das nossas vidas. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Lembra de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O objetivo dos deveres mútuos é então a união da igreja, visando a sua edificação e o seu crescimento. Depois você dá uma olhada de novo em Efésios capítulo 4. O objetivo é que a gente fique cada vez mais unido, que a gente cresça, que a gente se desenvolva como igreja e também nos relacionamentos uns com os outros. E qual é a base? Nós vimos na lição anterior, a base é o amor. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Uma vez que nós temos o amor como base das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, todos os outros deveres estarão então colocados em cima do amor. O amor então é a base para todos os outros. Esse é o primeiro e grande uns aos outros que nós estamos estudando. Existem atitudes que quebram a união do corpo, atitudes que nós não queremos ter. Note que um corpo em pedaços, ele não é corpo. Ele pode estar ali com todas as suas partes, mas enquanto ele não estiver unido, ele não funciona, ele não é corpo. Se você pegar um corpo, ai que coisa horrível a gente falar sobre isso, né? Mas se você pegar um corpo e cortar ele em pedaços, ele vai ser corpo? Não, ele vai ser um monte de pedaços de corpo. Funciona? Não, não funciona. Então, o que a gente tem que lembrar é que um corpo sem união, ele morre. Por isso nós estamos falando a respeito desses deveres, e a gente tem vários deveres que falam a respeito disso, da gente não criar uma desunião no corpo ou não quebrar essa união. São o que nós chamamos de deveres negativos, ou aqueles que não devemos fazer. Tá bom? E tem vários desses que nós vamos estudar também dentro dos nossos estudos aqui. Vamos começar esse versículo de Mateus 24, que o Senhor colocou aqui, nos traz dois desses deveres. Primeiro dever é não trair uns aos outros. Note que ali é o nosso segundo dever mútuo. O primeiro é amar uns aos outros. Muito bem. Não devemos trair uns aos outros. Mateus capítulo 24, versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Vamos começar com esse primeiro mandamento negativo, que é não trair. O que significa isso? Não trair é enganar, ou trair significa enganar, faltar com a verdade,
não cumprir com aquilo que foi prometido, iludir, são coisas que as pessoas fazem umas com as outras que não deveria fazer. E você nota que, segundo o próprio versículo que está em Mateus 24, é uma atitude típica dos fins dos tempos. Você consegue ver, enxergar traição no seu dia a dia? Hoje em dia, pessoas pisando umas nas cabeças das outras no trabalho, fazendo de tudo para poder ganhar uma vantagem em cima de outros, não ligando, ou deixando, ou desprezando essas pessoas, não cumprindo com aquilo que se determinaram a cumprir para ganhar determinadas vantagens. Essas são atitudes que a gente vê como normais e até em certos círculos são atitudes até aceitáveis nos nossos dias, coisas que nós não devemos fazer. Isso simplesmente quebra a união com qualquer pessoa. Uma pessoa que traiu você, uma pessoa que quebrou a confiança que você depositava nela. Não é muito difícil retomar essa confiança de novo? Não importa quantas vezes ela vir pedir perdão, da próxima vez que ela falar uma coisa para você, você não vai ter aquela ideia de que ela vai trair de novo. Então, essa é uma atitude que nós não devemos ter e não podemos ter. Nós não queremos que as pessoas pensem isso da gente. Não podemos trair uns aos outros. Tá bom? Note esse versículo de 2 Timóteo capítulo 3, e você pode ler todos esses versículos de 1 a 4, eu só coloquei aqui a parte mais enfática para a gente. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, entre outras coisas, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, traidores. Tá bom? Note que essa palavra trair, ela é traduzida no Novo Testamento, tirada de 3 palavras gregas diferentes, tá? Que tem conotações diferentes. Lembra que nós falamos no primeiro estudo que nós vamos estudar as palavras gregas para a gente poder extrair delas a melhor interpretação possível para nós aqui na nossa língua portuguesa. Lembra que o Novo Testamento ele não foi escrito em português, ele foi escrito em grego. Daí a necessidade da gente pegar essas palavras e tentar extrair o melhor delas para nós, o melhor entendimento delas para nós. Tá? A primeira palavra, note aí, você já vai aprender um pouquinho de grego, é a palavra paradidomi, que significa entregar ou dar para. E num sentido negativo, ela é então traduzida como trair, alguém que entregou a alguém. Ela é interessante porque é a palavra mais usada no Novo Testamento que é traduzido por trair. 29 vezes ela é traduzida por trair no Novo Testamento. E ela é usada em diversas vezes quando Jesus está falando a respeito de Judas, que iria traí-lo, é essa palavra que está sendo usada. Só um exemplo aqui, em Mateus capítulo 26. E enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vós me trairá. E essa palavra entregar, paradídome, foi utilizada por Jesus dessas vezes. Outra palavra que também é traduzida por trair é a palavra dolos. Atrair com engano, com astúcia, ou fraude, ou malícia. É da onde vem a nossa palavra dolo. Né? Você conhece essa palavra, que é aquela que, que significa trazer prejuízo para alguém, machucar alguém, fazer algum dolo para alguém. Então essa palavra ela é usada também como trair no Novo Testamento. Veja Mateus 26. E deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então todas as vezes que você trai alguém, você está trazendo dolo para aquela pessoa. Toda vez que você usa de traição para com alguém, de engano, você está fazendo com que aquela pessoa seja machucada. Por isso é uma coisa que a gente tem que tirar da vida da gente, essa questão de traição. Tá? E a terceira palavra grega traduzida por trair é a palavra prodotes, que significa traidor ou sedutor. Note 2 Timóteo,
Os homens serão traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, note que tem essa ideia aqui, tem a ver com pessoas que estão colocando a si mesmas em primeiro lugar, em detrimento dos outros, em detrimento do que os outros vão pensar, ou do que os outros vão sentir, ou sofrer por causa da atitude dessa pessoa. Então essa é uma atitude que a gente tem que tirar da vida da gente. Nós não podemos trair uns aos outros sem nos preocupar com essas pessoas. Note que todas essas ideias envolvem o quê? Primeiro, trair é mostrar-se desleal, ou hipocrisia. É aquela pessoa que fala uma coisa na sua frente e por trás faz outra completamente diferente. O hipócrita é aquela pessoa em quem você não pode confiar, porque você não sabe se ele está dizendo a verdade para você, se ele está se demonstrando para você. E imagina as pessoas pensando isso da gente. Não vamos trair os outros. Outra ideia que trair envolve é de desapontar alguém. Sabe quando você assume um compromisso ou promete alguma coisa para alguém e você não cumpre o que você prometeu? Quantas vezes a gente marcou com alguém para que essa pessoa venha em determinado horário, às vezes é um técnico para arrumar a sua máquina que quebrou em casa e você fica esperando ele 1, 2 horas e nada dele aparecer, nem manda um zap, nem manda uma mensagem, né? Me perdoem os técnicos aí de lavadora de roupa, tá bom? Mas a gente não pode fazer isso. Eu sei que muitas vezes acontecem imprevistos e a gente não consegue cumprir com aquilo que a gente falou para as pessoas. Você não quer trair a pessoa? Então se comunique com ela. Olha, desculpe, eu não vou poder chegar no horário e coisas dessa natureza. Tem pessoas que não são confiáveis, porque elas têm o costume de não cumprir aquilo que prometem. Não cumprem horários, não cumprem promessas, não cumprem atitudes. E aí a gente tira essa pessoa como não confiável. Nós não podemos fazer isso, porque nós queremos que as pessoas confiem em nós também. Outra ideia de trair é desvendar informações confidenciais, ou seja, contar segredos dos outros, né? Quando alguém chega para você e fala alguma coisa íntima, alguma coisa importante, você não vai contar isso para ninguém. Você vai estar traindo essa pessoa. Comumente essa atitude é chamada, quando você fala para outras pessoas segredos dos outros, comumente é chamado de quê? Fofoca. Exatamente. Nós não podemos ser fofoqueiros, tá? Aquela coisa que alguém chega para você e fala assim, olha, eu vou contar um negócio para você, mas não conta para ninguém, tá bom? Pronto, isso já é fofoca, tá? Então não se aproxime, não traia a confiança nem dessa pessoa, nem da pessoa sobre quem está sendo dito. Lembra que fofoqueiro não é só quem fala a fofoca. Para que ele fale, precisa de alguém que ouça. Então, se você ouve a fofoca, você também é fofoqueiro. Você também está traindo a confiança dessa pessoa que contou alguma coisa em confidência para essa outra, tá bom? Então, é traição. Nós não devemos trair contando fofocas. Levar alguém a agir em seu benefício ou enganar é quando a gente faz com que as pessoas façam alguma coisa que trazem o benefício para a gente. A gente engana as pessoas, a gente faz com que as pessoas trabalhem para nós sem ganhar nada por isso. Então, essa também é uma outra ideia de trair. Outra ideia é jogar a culpa em outra pessoa. Lembra de Adão e Eva? Adão pecou, Deus foi cobrar dele, ele falou, não, foi a esposa que o Senhor me deu. Aí quando Deus foi cobrar de Eva, não, foi a serpente, ela que me enganou. Então, eu fiz a coisa errada, eu não vou ficar culpando outra pessoa pela coisa errada que eu fiz. Isso é traição. Isso é você trair as pessoas. E por último aqui, agir traiçoeiramente. Agir de uma forma que você faça com que outra pessoa entre pelo cano, tenha algum desvalor para a sua vida, né? Fazer com que a pessoa que confie em você não receba aquilo como pagamento.
Tá bom? Então, isso é muito importante. Essas ideias de trair são coisas que devem ser eliminadas da vida da gente. Então, o que eu devo fazer, pastor? Enquanto não trair, a ideia é o oposto, é ser leal. A lealdade é uma coisa muito importante na vida de cada um de nós. A lealdade é uma coisa que aproxima um do outro, enquanto que a traição afasta. Né? Ser amigo, ser confiável. Você gostaria que as pessoas falassem de você alguma coisa assim? Olha, pode contar com o fulano, pode contar com esse aqui, com essa aqui, porque se ela falou, está falado. Pode contar porque ela é completamente confiável. É isso que a gente quer que as pessoas pensem da gente. Com isso a gente tem que tirar a traição completamente das nossas vidas, tá bom? Precisamos ser leais, precisamos ser amigos, precisamos ser confiáveis para que esse relacionamento possa estar cada vez mais próximo e não quebrar os relacionamentos através da traição. Tá certo? Então, não trair uns aos outros de forma nenhuma. Esse versículo, ainda, de Mateus capítulo 24, traz um outro aspecto também, um outro mandamento sobre traição, sobre uns aos outros, sobre deveres mútuos. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão. Então, o terceiro mandamento mútuo que a gente tem que notar é não odiar uns aos outros. O que é isso, pastor? Odiar significa não gostar muito de algo ou alguém, abominar ou detestar. Quando você tem uma atitude de completa repulsa por determinada coisa, isso é odiar aquela coisa. Eu vou dar um exemplo bem prático para você. Eu não consigo entender como tem pessoas no mundo que gostam de beterraba. Você consegue entender uma coisa dessa? Me explica. Eu não entendo. E existem, é inacreditável, mas existem pessoas que gostam de beterraba. Eu detesto a beterraba. Lá em casa não entra beterraba de jeito nenhum. E quando entra, a minha esposa já sabe, ela vai ganhar bronca. Eu não consigo suportar nem o cheiro da beterraba, porque é uma coisa que para mim traz repulsa por causa de alguns acontecimentos que teve na minha vida, que não vem ao caso aqui, que foram anti-beterraba. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, essa mesma repulsa que a gente tem, a gente pode ter por qualquer coisa, por qualquer situação na vida da gente, ou até por pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que eu quero fazer com a beterraba é o quê? Tirar, eliminar ela da minha vida. Eu não preciso de beterraba na minha vida. Mas o problema é que se eu tenho essa atitude também para com algumas pessoas, essas pessoas também vão ser eliminadas e não é isso que Deus quer da gente. Lembra que nós devemos amar uns aos outros e não odiar. E é exatamente isso que odiar significa. É o contrário de filéu ou amar. Misel, a palavra grega para odiar, é o contrário, o antônimo da palavra grega filéu, que é amar. Então, quando você odeia, você traz consigo aquela ideia de repugnância, traz consigo aquela ideia de afastamento das pessoas, o afastamento das coisas que vão ser sempre prejudiciais, tá bom? Lembra daquela atitude de quando alguém faz alguma coisa para você e você fala, essa pessoa vai ver comigo, ela não perde por esperar. Então, é essa atitude que a gente tem que deixar e eliminar da vida da gente, tá bom? Note que a ideia de odiar envolve agir no sentido de prejudicar alguém. Como é que a gente vai fazer isso? Né? É a atitude do mundo para com Cristo e para com o salvo. Note a ideia aqui, se o mundo os odeia, Jesus falando, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. O que ele está dizendo aqui é aquela atitude desse sistema mundano
que é contrário às coisas de Deus, que tem o pecado, que tem o egoísmo como sendo base da sua vida e da sua atitude. Esse sistema odeia as coisas de Deus, não quer saber de Deus, faz com que as coisas de Deus sejam repulsivas para eles. Então, nós não podemos ter essa mesma atitude para com as pessoas que estão ao nosso redor. Não podemos ter essa mesma atitude que o mundo tem, esse sistema ruim, tem para com a gente ou para com as coisas de Deus. Porque nós vamos estar agindo igual ao mundo e é coisa que a gente não deve fazer de forma nenhuma. O apóstolo Paulo, inclusive, ele diz para Tito que é o modo de agir do velho homem, daquele homem que nós queremos abandonar e não do novo homem criado segundo Deus em justiça, retidão e verdade. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui para Tito. Houve tempo em que nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Esse tempo já passou. Esse tempo não é mais o tempo para a gente. Nós não vamos mais odiar uns aos outros. Nós temos um novo mandamento, que é o quê? Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Então, nós não podemos usar o ódio e o amor ao mesmo tempo. Ou nós vamos seguir aquilo que Cristo nos ensina, amando e trazendo as pessoas para o nosso meio, ou nós vamos odiar as pessoas e afastá-las de nós, destruindo o corpo. Tá? Então essa ideia de odiar uns aos outros tem que ser eliminada das nossas vidas. Note que odiar é um pecado mental com o mesmo valor de matar. Veja esse versículo de 1 João capítulo 3. Quem odeia o seu irmão é assassino. Depois você pode ler o contexto e você vai entender melhor. Lembra quando Jesus diz que se você pensa em uma mulher com intenção impura, isso serve de mulheres para homens também, tá? Mas ele fala que se você pensa de uma mulher com intenção impura, no seu coração você já adulterou com ela? Aqui é a mesma coisa, é a mesma coisa. Odiar ou matar é a mesma coisa aos olhos de Deus. Talvez você não foi lá e fisicamente enfiou uma faca ou deu um tiro naquela pessoa, mas dentro do seu coração, se você age com ódio, você já fez isso. E aos olhos de Deus é a mesma coisa. Então não devemos fazer isso de maneira nenhuma, tá bom? Outra coisa importante é que o ódio, ele cega. Olha 1 João capítulo 2. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua onde? Nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A coisa aqui é que o ódio, ele cega as pessoas. Ele faz com que as pessoas percam o raciocínio, faz as pessoas cometerem bobagens na sua vida. E você já deve ter exemplos na sua convivência de pessoas que por causa do ódio cometeram atitudes ruins que quebraram com os relacionamentos e que é difícil depois fazer com que esses relacionamentos sejam consertados. Isso sem falar em muitas vezes que isso termina em assassinato realmente. É só ligar a televisão, a gente vai ver dia após dia pessoas sendo mortas em nome do amor. Pessoas sendo mortas, principalmente mulheres, que é o que está em voga hoje, né, a ideia do feminicídio, sendo mortas por pessoas, ou por homens, ou maridos, ou companheiras, que dizem que as amam. Gente, não dá para colocar amor e ódio na mesma balança. Não dá para misturar as duas coisas. As coisas são opostas umas às outras. Se a gente não controla o nosso ódio, se a gente acha que odiar só um pouquinho não vai fazer mal para ninguém, olha só no que pode terminar. Tá? E nós não queremos que isso aconteça de modo nenhum. E outra coisa muito importante, o ódio quebra
o nosso relacionamento com Deus. Veja 1 João capítulo 4. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, você ama a Deus? Você ama a Deus? Você pode dizer para qualquer pessoa que perguntar para você se você ama a Deus, que você realmente ama? Então vamos continuar a ler esse versículo. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, nem que seja uma vez ou outra, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Como é que você vai falar que ama a Deus se você odeia o seu irmão? Você nem consegue enxergar a Deus, mas o seu irmão você enxerga. Como é que você diz que você pode amar a Deus e não alguém que você está enxergando? Então o raciocínio aqui é bem claro, tá bom? Não seja mentiroso. Não fale para as pessoas que você ama a Deus se você tem ódio no seu coração para com alguém. A ideia é que a gente elimine o ódio, tire o ódio completamente das nossas vidas para que o amor seja praticado de uma forma completa. Tá? Ódio e amor não convivem. Não convivem. Tá? Não dá para você amar e odiar uma pessoa ao mesmo tempo. Isso quebra a nossa união. As duas coisas, traição e ódio, quebram o nosso corpo, quebram o nosso relacionamento de uns para com os outros. Está bem entendido? Está bem claro? Então vamos ver o que nós aprendemos hoje. O que nós vimos até agora? Nós vimos que, em primeiro lugar, que nós devemos amar uns aos outros como base para todos os mandamentos que nós vamos receber. Lembra que esse é o primeiro, uns aos outros. Amar uns aos outros. E hoje nós vimos mais dois mandamentos, que são mandamentos negativos, que impedem a destruição do corpo. Não trair uns aos outros e não odiar uns aos outros. Então, pastor, com esses a gente elimina qualquer tipo de destruição do corpo. Não, tem mais. Tem mais, tá bom? E nós vamos ver ainda mais mandamentos contra a destruição do corpo, mas na próxima lição nós vamos ver alguns mandamentos relacionados, sabe com o quê? Com a língua. Com a língua. Existem mandamentos específicos para a gente não usar a língua de maneira errada. E nós vamos ver esses mandamentos na próxima lição. Não perca, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal para que você possa, todas as vezes que as novas lições forem colocadas, você possa receber as notificações e possa aproveitar das lições que a gente tem trazido da Palavra de Deus. E não se esqueça, tá bom? Não adianta nada a gente saber o que a Palavra de Deus nos ensina, se não colocarmos em prática. Coloque aí na sua mente, tenta pensar em alguém que você tem raiva, para quem você tem ódio, e tente mudar isso dentro da sua mente. Muitas vezes é só ir lá e ter uma conversa com essa pessoa e pedir perdão para ela. Talvez são pessoas as quais você traiu, pessoas com as quais você quebrou a confiança. Vá lá e peça perdão. Peça para que ela possa perdoar você e se redima de alguma forma. Nem que você tenha que fazer algum pagamento para essa pessoa. Mas não deixe que a traição ou o ódio quebre a nossa união em Cristo. Vamos colocar isso em prática e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós pedimos que o Senhor nos dê força para que não traiamos e não odiemos mais ninguém. E se alguma vez fizermos isso, que nós possamos voltar atrás e consertar esses problemas. Consertar, perdoar, dar perdão, para que os nossos relacionamentos sejam colocados, mantidos através do amor e do amor que o Senhor tem por nós. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Não deixe de praticar esses mandamentos que nós temos do Senhor Jesus e eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar. Até a próxima lição.